Fala aí, turma! Rapidamente aqui, passando para gravar sobre a chegada de Pedro Raul, mais novo atacante da equipe do Ceará. Eu particularmente acho que é uma boa contratação e eu pretendo falar sobre isso nesse vídeo em três pontos. Três porquês que eu acho que a contratação do Pedro Raul ela é interessante para aquilo que o Ceará precisa. Então, se você chegou até aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações. E bora falar por que Pedro Raul é uma boa contratação para o Ceará. O primeiro ponto que eu vejo ser positiva a contratação de Pedro Raul é porque, de fato, o Ceará precisava muito de um centroavante de área. O Ceará precisava de uma referência lá na frente. Hoje, no elenco do Ceará, só o Ailon fazia essa função, às vezes o Recalde, mas assim, muito mais improvisado do que um jogador que é versátil e joga lá também. O Ceará tinha uma carência, não só dessa temporada, né? O Barcelona não conseguiu corresponder à altura daquilo que se imaginava, ajudou, é verdade, mas para a Série A do Campeonato Brasileiro, é fato que o Ceará precisava de um jogador com um nível maior. Você pode questionar o momento do Pedro Raul, a passagem por algum outro clube que não foi tão boa, como é o caso do Corinthians, como foi o caso do Vasco, mas a característica de jogo do Pedro Raul é o primeiro ponto que eu acho positivo. Ele é um jogador que tem essa característica de ser um jogador de área, que joga com um time em função dele, com pontas velozes que abastecem ele para finalização. Foi assim a sua melhor temporada no Goiás e acho que faz muito sentido o Ceará procurar um jogador com essa característica. Esse é o primeiro ponto, porque que eu acho que o Pedro Raul é uma boa contratação. Vamos para o segundo ponto. Outro motivo que eu vejo uma ótima escolha do Pedro Raul e um ótimo negócio é como ficou dividido o salário dele com o Corinthians. O jogador pertence ao Corinthians, vai ser emprestado até o final do ano e o Ceará vai pagar cerca de 50%. E nesse 50%, é um pouco mais, quase 60%, 57%, se a gente for bem matemático mesmo. Um total de 380 mil reais, o Corinthians pagando o restante do salário dele, que dá um total ali de mais 330 mil. O que isso significa? Significa que o Ceará vai trazer um jogador para uma posição que é das mais difíceis de você encontrar opções no mercado por um valor extremamente acessível. De novo, você pode questionar o Pedro Raul, você pode elencar algumas questões, principalmente das últimas temporadas, mas ele é um jogador que vem do Corinthians, que passou pelo Vasco, que teve uma boa campanha com o Goiás, tem passagem pelo exterior e ainda assim ao Ceará vai custar um valor mais baixo do que poderia ser uma outra contratação. Se a gente analisar a folha salarial do Ceará, se a gente analisar a projeção de folha para a temporada, o Ceará consegue encaixar o Pedro Raul dentro de uma realidade muito mais palpável do que 400, 500 que foi cogitado aqui, do que foi cogitado em outros momentos. Então, bom negócio para a equipe do Ceará. Um empréstimo com um bom jogador, um jogador que vem da Série A do Campeonato Brasileiro, num formato de negócio onde o Ceará paga menos do que aquilo que se imaginava que ele faria. Esse o segundo ponto. E o terceiro e último ponto, não menos importante, é que o Pedro Raul se torna um bom negócio também por conta das opções que o Ceará tinha no mercado. Se o Ceará vai atrás de um nome menos. Se o Ceará vai atrás de um nome menos midiático, para não dizer assim, de uma prateleira mais abaixo em relação ao clube que ele joga, se o Ceará vai atrás de um Daniel Amorim do Velo Clube, se o Ceará vai atrás de um Carlão, que está jogando também o Campeonato Paulista, se o Ceará vai atrás do Carlinhos do Flamengo, jogadores que não tiveram nenhuma grande temporada, mesmo que uma temporada só, como é o caso do Pedro Raul, no nível de Série A, com a quantidade de gols que ele fez, o Ceará talvez pagasse menos, o Ceará talvez investisse menos dinheiro. Em compensação, ele traria um jogador que muito mais questionado, muito mais já com desconfiança do torcedor. Futebol é muito doido, o cara podia chegar, podia arrebentar e tudo mais, mas não chegaria com esse peso
de um cara que tem boas expectativas, de que já demonstrou que pode jogar nesse nível. Por outro lado, o Ceará poderia investir, poderia querer outro jogador, um jogador de uma prateleira ainda mais acima do Pedro Raul. Mas que jogador seria esse? Até quanto o Ceará poderia pagar? Quem está disponível no mercado para que o Ceará pudesse trazer? Quem desse patamar está livre ou acessível para fazer uma negociação desse porte? Se a gente for parar para pensar, o Everaldo era o primeiro nome dessa lista e ele foi para o Fluminense. O primeiro nome da lista do Ceará era o Everaldo e ele foi para um time que vai disputar o Mundial de Clubes, que é o Fluminense, campeão da Libertadores há 2 anos. Há 2 temporadas, né? 2023. Então, o Pedro Raul se torna esse jogador acessível no mercado que o Ceará vai lá e faz um aporte e consegue realmente trazê-lo para reforçar o alvinegro para a temporada de 2025. Por esses 3 motivos, eu considero a contratação de Pedro Raul um bom negócio para a equipe do Ceará. E você? Deixa aí tua opinião. Um grande abraço.